Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, conforme havíamos anunciado, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10, texto para nossa meditação nesta noite. Com a graça de Deus estaremos expondo, fechando aí o capítulo 3 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tem sido objeto da nossa exposição nos últimos domingos aqui. 1 Coríntios 3, a partir do verso 10, diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Bendito, clamamos e pedimos nesse momento, Senhor, que Tu possas iluminar a nossa mente, o nosso coração, dar o discernimento que nós precisamos, a fim de que possamos ouvir a Tua palavra pregada, possamos discernir, compreender, absorver, ó Deus, as verdades nela contidas para a glória do Teu nome, para o nosso próprio crescimento, para a transformação daquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Oramos assim no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos queridos e amados, como nós já afirmamos, temos estudado esta carta. Serei muito breve nessa parte aqui introdutória. Lembramos sempre que esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja situada na cidade de Corinto, uma igreja que com certeza tinha as suas peculiaridades, mas que estava inserida numa cidade extremamente importante aquele momento, aquela época. Estamos falando, obviamente, aqui, provavelmente aí do ano 55 depois de Cristo, o ano em que essa carta foi escrita. Ao longo dos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai tratando dos fundamentos da igreja, de marcas da igreja, de pontos que são importantes e que ele precisa reenfatizar, resgatar naquela igreja. Tem um escrito bastante antigo, quase tão antigo quanto esta carta, segundo os historiadores e estudiosos, de um bispo que foi bispo em Roma,
um pai da igreja, como nós costumamos chamar, Clemente Romano, que escreveu também uma carta àquela igreja. É um documento interessante do ponto de vista histórico. Alguns dizem que escrito provavelmente o ano 91 até 95, talvez 96, depois de Cristo. Então, é um documento bastante antigo. No que pese aqui as dúvidas sobre qualquer tipo de veracidade nesse sentido, porque esta carta de Clemente não é uma carta canônica, não a reconhecemos, a igreja não a reconhece como palavra de Deus, mas do ponto de vista histórico é um livro interessante de ser lido. E como é uma carta escrita ali à igreja de Corinto, ela é muito interessante porque o início dessa carta, ele tece muitos elogios a Corinto, ou à igreja de Corinto, mostrando que era uma igreja operosa, mostrando que era uma igreja fiel, mostrando que era uma igreja que de fato e de verdade havia sido construída sobre uma base sólida. Mas ele também faz menção a uma igreja que começa a se desviar. Talvez aqui na esteira do que o próprio apóstolo Paulo também nos remete a essa ideia. 40 anos mais cedo, numa carta canônica, num texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo vai reafirmando as verdades do Evangelho e tentando chamar a igreja de Corinto para os trilhos novamente, tentando fazer com que aquela igreja perceba a necessidade de sempre voltar ao primeiro amor, de sempre voltar à primeira mensagem que ouvira da boca do próprio apóstolo Paulo. E ele então vai trabalhar a questão da pregação, que não é feita na persuasão humana. Na realidade, meus irmãos, o capítulo 3 aqui, a partir do verso 10, Paulo reitera alguns assuntos e alguns temas que ele já vem tratando nos versículos anteriores. Interessante, e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que a metáfora utilizada aqui pelo apóstolo agora é a metáfora do construtor. Veja o que nos diz aí o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Veja, meus irmãos, que aqui se apresenta a ideia de uma igreja que está sendo trabalhada, de uma igreja que está sendo construída, da mensagem que está sendo pregada. O apóstolo Paulo coloca-se como um construtor, como aquele que tem uma função, ocupa dentro desse corpo de Cristo uma tarefa específica. No caso aqui, ele coloca-se como construtor. Lá atrás, a metáfora é a metáfora da semeadura, da semente, não é? Um planta, o outro rega. Ele muda a metáfora, mas a ideia permanece a mesma, com uma diferença. Aqui ele aprofunda um pouquinho mais nas partes que constituem ou devem constituir essa construção da igreja de Cristo. Ele é o construtor que lança a base, que lança a pedra fundamental, que lança o fundamento. Outro vai ser aquele que vai construir sobre a fundação. Mais uma vez, é como se ele estivesse dizendo: eu plantei, mas veio outro e regou a semente. Eu lancei a semente, eu coloquei o fundamento, veio outro e construiu, fez os tijolos, fez as paredes, deu o acabamento, aqueles que vão manter essa casa em pé. E aqui nós somos apresentados então a uma igreja que está em processo de construção. Somos apresentados a uma igreja na perspectiva dessa metáfora, de algo que está sendo construído. E Paulo lança, portanto, ainda no finalzinho do verso 10, meus irmãos, uma advertência. Ele diz: veja como cada um edifica, porém esteja atento como cada um de nós atuamos no corpo de Cristo. Porque, meus irmãos, a igreja é responsabilidade nossa. Essa é uma construção
diante da qual todos nós temos a nossa parcela de contribuição. Isso de alguma forma já foi tratado pelo apóstolo Paulo um pouquinho mais atrás. Continuará sendo tratado. Lá na frente o apóstolo Paulo vai tratar, por exemplo, dos dons que devem ser desenvolvidos no seio daquela igreja, no meio daquela igreja. Os dons servem para edificação. Pensemos sempre que edificação traz-nos a ideia de fortalecimento, mas traz-nos também a ideia de construção. É o caráter sendo construído, é a integridade cristã sendo construída, é a fé avançando, na perspectiva de que precisamos deixar de tomar apenas o leite, de sermos homens e mulheres carnais que não suportam um alimento mais sólido, para que possamos ser então pessoas envolvidas nesse crescimento da igreja. Então eu olho, irmãos, para esse texto e na minha mente, diante do verso 10 e dessa metáfora apresentada pelo apóstolo Paulo, eu começo a enxergar essa igreja que está sendo construída. E o que é que o texto nos ensina a respeito da construção da igreja de Cristo, da formação da igreja de Cristo? Primeiro ponto salta aos nossos olhos. Veja aí o que diz o verso 11. E aí, como toda boa construção, nós precisamos começar do fundamento. O fundamento quem lançou foi Paulo, lá na igreja de Corinto. Mas qual foi o fundamento que ele lançou? Primeiro ponto que eu destaco a você nessa noite, meus irmãos, é que nessa construção da verdadeira igreja de Cristo, nessa construção do nosso envolvimento com a igreja de Cristo, nós precisamos ter na nossa mente de forma muito clara, de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito firme e segura, que essa igreja precisa ser construída sobre o fundamento certo. Numa construção, por mais que a parte final, a parte do acabamento, as paredes, a pintura, aquele quadro que você coloca, o tipo de porta que você usa, o tipo de cerâmica que você vai usar, o toque final que você vai colocar naquela construção, apesar de tudo isso ser importante, ser belo e ser talvez a primeira coisa que chame a nossa atenção, nós precisamos entender que a parte mais importante de toda a edificação, de toda a construção, é o fundamento, são os alicerces. Se os alicerces não forem bons, não adianta uma casa bonita, uma casa bela. Essa casa corre o risco de cair, essa casa corre o risco de desabar. O apóstolo Paulo foi aquele responsável por lançar os fundamentos. E que fundamento é esse? Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi lançado, além daquele que já foi posto. E ele diz qual é esse fundamento. O apóstolo Paulo, meus irmãos, mostra-nos quem é a pedra angular da igreja. Lembremos do Salmo 118, lá no verso 22, que fala a respeito daquele que é a pedra angular. Ele diz quem é esse alicerce sobre o qual a igreja é construída. Esse alicerce sobre o qual a minha e a sua vida espiritual é construída. Esse alicerce é o Senhor Jesus. Lembremos da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus diz, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra ali expressa na fala do Mestre do Senhor Jesus. Não é o apóstolo Pedro, mas é a afirmação que ele havia feito. É a profissão de fé que ele havia declarado. E a profissão de fé de Pedro é, tu és o Cristo. Tu és o Salvador, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, a igreja de Cristo está construída sobre essa verdade. Nós não podemos lançar mão de outros
fundamentos, de outros alicerces. Nós não podemos correr o risco de sofrermos tentações, seja elas quais forem, de que lado elas venham, para que possamos trocar esse fundamento ou para que, porventura, continuemos essa construção, ampliemos essa construção, tentando construí-la sobre outro tipo de alicerce. Nós seremos qualquer outra coisa, se assim o fizermos, menos a Igreja de Cristo. Essa é a nossa marca, meus irmãos. Esse é o nosso fundamento, meus irmãos. Esta é a base sobre a qual a Igreja está construída e está firmada. Esse é o alicerce da minha fé, esse é o alicerce da sua fé, Jesus Cristo. Lembremos do que o apóstolo já tinha trabalhado lá atrás. Ele diz com todas as letras que ele decidiu conhecer a Cristo. Ele decidiu e entendeu que Cristo era a prioridade. Ele decidiu lançar mão naquilo que é prioritário na sua vida, de qualquer outra situação, de qualquer outro nome, de qualquer outro conhecimento, para colocar Cristo no centro. Então, meus irmãos, o construtor aqui, o apóstolo Paulo, prudente, que lança o fundamento, é aquele que prega a Cristo Jesus. Voltemos mais uma vez lá atrás. É aquele que prega a Cristo e Cristo crucificado. Essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem que tem transformado e transtornado o mundo. Não se engane, muitas lutas, provações, perseguições que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, tem sofrido ao longo dos séculos e que está presente nos nossos dias também, se dá por esta razão, o nome de Cristo. A pregação de que Cristo é o Salvador do mundo. A coisa começa lá atrás. A coisa começa quando muitas ideologias e filosofias tentam desconstruir a ideia bíblica de que nós, seres humanos, somos caídos. Nós, seres humanos, desobedecemos a Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior. A humanidade, desde a descendência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá atrás, a humanidade encontra-se caída, porque esta humanidade, ela pecou contra Deus. E como seres caídos que nós somos, como seres totalmente depravados que nós somos, nós necessitamos, meus irmãos, nós carecemos de Cristo na nossa vida, nós precisamos de um Salvador. Ledo, engano, todo e qualquer pensamento humanista, materialista, antropocêntrico, que insiste em acreditar na bondade dos homens, na bondade da humanidade. Talvez não precise de muito esforço, basta ler um pouquinho de história, da história seja no Ocidente ou no Oriente, em todo momento, em toda época, em toda e qualquer circunstância, daquele, entre aspas, chamado mundo civilizado, ou, entre aspas, também do mundo não civilizado, que nós vamos perceber como os seres humanos são maus. Os filósofos se debatem até hoje. E eu diria que a maioria deles não tem respostas para explicar de forma contundente, convincente, por que o homem é mau. Por que existe assassinato? Por que existem pessoas passando necessidade? Por que hoje existem crianças passando fome e ao mesmo tempo que essas crianças passam fome, existem alimentos sendo jogados no lixo? Os filósofos se debatem sobre temas como esse e a dificuldade de enxergar, de perceber, de chegar à conclusão, ela é óbvia. Até porque, meus irmãos, nós temos uma mente limitada. Na realidade, a fé cristã, o Evangelho de Cristo, ele traz a explicação. Essas coisas acontecem porque nós somos pecadores. Essas coisas acontecem porque nós somos maus. A humanidade é depravada. A humanidade está caída. A humanidade anda longe dos caminhos do Senhor. E a igreja é construída sobre um fundamento. Cristo é o Salvador dos homens.
Cristo veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa nova, essa é a novidade que não é tão novidade assim, haja vista que essa mensagem tem milênios de existência. O próprio Deus, ainda lá na presença dos nossos primeiros pais, refaz ou cria um novo pacto agora da graça, onde Cristo é aquele que pisa a cabeça da serpente, onde Cristo é o Cordeiro de Deus sacrificado, o primeiro animal sacrificado, a pele daquele animal é tirada, a vergonha humana é coberta, a vergonha humana representa esse pecado, essa maldade que está presente na nossa mente, que está presente no nosso coração. Não há quem seja inocente, não há quem não possua essa maldade no seu coração. E o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto, meus irmãos, é que ele, como um construtor prudente dessa igreja, usa a pregação, usa o ensino, usa o discurso, lançando o fundamento, mas esse fundamento ele já está posto diante de nós. Esse fundamento é Cristo Jesus. Nós precisamos entender que essa é a nossa mensagem. Nós precisamos entender que esse é o evangelho que nós pregamos. Nós não podemos, meus irmãos, cair na tentação de pregar outros evangelhos, de pregar outras ideologias, por mais atraentes que elas sejam, por mais bonitas que elas sejam. Se elas não tocarem na essência, no homem caído e na salvação vinda das mãos de Deus através de Cristo Jesus, nós não estamos levando solução, nós estamos postergando o sofrimento. Nós estamos colocando esse sofrimento para debaixo do tapete. Por mais interessante que seja a palavra. E olha, nós vivemos numa época em que se percebe isso, não apenas hoje, a história também nos mostra que muitos foram aqueles que sucumbiram à tentação. A tentação de pregar, de falar, de ensinar evangelhos outros. Entenda, quando eu digo evangelhos outros, eu estou falando de ideologias falsas, de palavras que foram ensinadas, ditas e acreditadas por muitos, mas que não estavam construídas sobre o verdadeiro fundamento. Contudo, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Depois de falar sobre o fundamento, sobre o qual a vida espiritual, a igreja de Cristo deve ser construída, deve ser forjada. Cristo é esse fundamento. Depois de deixar isso muito claro, Paulo, eu sou aquele que lançou os fundamentos, ou o fundamento, aquele que lançou o alicerce ou os alicerces. E esse alicerce é Cristo Jesus. Ninguém pode pregar outra coisa, ninguém pode ensinar outra coisa. Você até tem o direito de fazê-lo, mas não chame isso de cristianismo. O verdadeiro cristianismo tem Cristo como seu alicerce. É até, meus irmãos, uma coisa óbvia demais para o nosso entendimento. Mas interessante, acompanhe comigo o raciocínio aqui do texto. Depois do apóstolo Paulo falar a respeito desse fundamento, ele agora faz menção ao material que deve ser utilizado nessa construção. E aqui nós vamos para um segundo ponto que é interessante para a nossa observação. O fundamento é Cristo, mas o material que deve ser utilizado deve ser o melhor possível. Veja que a palavra de Deus faz menção a cinco, não é? Tipos de material aqui para essa construção: ouro, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja que aqui há uma sequência lógica que vai do bom para o ruim. Obviamente que nós, numa construção, usamos vários materiais. Mas nós precisamos entender que esses materiais que devem ser utilizados devem ser materiais de excelência. Sabe por quê, meus irmãos? O texto continua dizendo que todo esse material será provado pelo fogo. O que é que o fogo vai fazer diante do ouro, da prata, das pedras preciosas? Na realidade são 6, né? Da madeira, do feno, da palha.
ao longo da história, ao longo dos anos, a construção que foi construída sobre um fundamento sólido, não sobre a areia, mas sobre a rocha. Ao longo do tempo, a construção que se utilizou dos melhores materiais é uma construção que ainda se colocará de pé, que ainda estará de pé, quando ela provada for. Interessante que o texto faz menção aqui ao dia do juízo final. Veja que o verso 13 diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um. Todos nós somos esses construtores também. Se você não lançou o fundamento, você está colocando um tijolo, você está responsável pela pintura. E a grande questão é que tipo de material você tem utilizado nessa construção do corpo de Cristo, nessa igreja que é física, mas ao mesmo tempo ela é espiritual. Qual tipo de material você tem utilizado para a construção da sua própria vida como participante do corpo de Cristo? Nós seremos todos nós provados, todos nós. E o dia do juízo haverá de demonstrar, de ver, de perceber ou deixar perceptível a todos quem usou o material que deveria ser utilizado e quem não usou o material que deveria ser utilizado. O texto diz que o fogo vai testar. O juízo de Deus está acompanhando. Aquele que fez um bom trabalho, aquele que usou um bom material, aquele que tem a sua obra perene, que permanece, louvado seja Deus por isso. O verso 14 diz que ele receberá galardão pelo seu trabalho. Meu irmão, que tipo de material você tem utilizado na sua relação com o corpo de Cristo? Pastor, mas qual é o verdadeiro material? Qual é o material bom? Que material deve ser utilizado? Meus irmãos, o bom material é aquele que obedece os parâmetros de Deus. É a verdade, também contida na sua palavra. Não é a invenção humana, não é fruto do que eu acho que é bom. Quantas e quantas vezes, aqueles que já lidaram com a construção, e essa é a metáfora apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, tiveram algum tipo de prejuízo porque pensaram até em fazer uma obra que é bonita, uma obra que é interessante, uma obra que é vista aos olhos, mas você não usou um bom material, você não se preocupou na qualidade daquilo que você estava fazendo. No caso aqui vai ser provado pelo fogo. Às vezes, algumas das obras que nós construímos é provado pela água. Na primeira chuva, começam as goteiras. Na primeira chuva, começam as infiltrações. Na primeira chuva, aquela tinta que não era melhor apresenta as suas manchas. Aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser feito com o melhor da nossa existência. Não basta apenas construir sobre o fundamento certo. Nós gostamos muito porque o próprio Senhor Jesus usa essa metáfora que devemos construir a nossa casa sobre a rocha, e é corretíssimo isso. Mas eu convido você a ir além nesse processo de construção. Porque muitas vezes nós somos levados a pensar apenas no fundamento e nos esquecemos da importância do material que nós utilizamos nessa construção, que é importante também como o fundamento é importante. E olhando para a nossa vida, para a nossa ação, para a sua vida, para quem é você no corpo de Cristo, como é que você responderia a essa pergunta? Que tipo de material você tem usado? O que é que você tem oferecido para Deus? É o melhor? É aquilo que é o filé, não é? É aquilo que é o mais caro? É aquilo que de fato vai aguentar o tempo? É aquilo que de fato tem solidez? João Crisóstomo, um pai da igreja também bastante antigo, comentando inclusive a respeito desse texto, ele diz assim: pois quando Deus faz alguma coisa, deves obedecer ao seu plano e não submeter os seus pronunciamentos a raciocínios humanos. Perceba, meus irmãos, que a forma correta dessa construção passa pelos elementos corretos a serem utilizados. Algumas igrejas até começam bem. É o caso da igreja de Corinto. Eles estavam construídos sobre um fundamento correto, Cristo Jesus, mas em algum momento
Apesar de enxergarmos nas palavras do apóstolo Paulo, cito mais uma vez a carta de Clemente Romano, que aquela igreja tinha qualidades, mas nós percebemos uma igreja que começa a ruir, que começa a cair. Lê depois Apocalipse, as cartas às igrejas, mostrando que quando nós não fazemos aquilo que é o correto, quando nós não fazemos aquilo que é certo, a nossa obra não prospera, meus irmãos. A nossa obra não vai adiante. É preciso consistência baseada no fundamento e baseada nas nossas ações. Muitos começaram bem, mas parece que no meio do caminho começaram a utilizar materiais que não deveriam utilizar. Todas as vezes que nós caímos enquanto igreja, ou enquanto indivíduos participantes dessa igreja, eu e você, na tentação de esquecermos a palavra de Deus, de colocarmos a palavra de Deus em escanteio, de adequarmos o nosso discurso para satisfazer o coração dos homens em detrimento de satisfazer a vontade de Deus, a igreja começa a ruir, a igreja começa a cair, a igreja começa a se deteriorar, porque nós começamos a utilizar material, o elemento que não deve ser utilizado. É por isso que um dos grandes lemas da reforma protestante, que eu acho fantástico, é a igreja reformada sempre se reformando. Muito longe da ideia de que igreja reformada sempre se reformando. É aquela igreja que vai em busca das novidades, esquecendo das verdades ou dos fundamentos que ficaram lá atrás. Não é essa, em hipótese nenhuma, a ideia. A ideia aqui é que, ao longo do tempo, nós precisamos revisitar lá o início. Porque o nosso coração é corrupto, meus irmãos. Isso se dá também no contexto pessoal, meu e seu. Quanto mais distantes, às vezes, do fundamento de Cristo ou das boas práticas, o nosso coração começa a se corromper. Nós somos esse homenzinho torto mesmo. Tendemos sempre para o pecado, para o mal. E em algum momento é preciso não apenas cantar, quero voltar ao primeiro amor, mas é preciso voltar ao primeiro amor. É preciso revisitar as nossas origens espirituais. É preciso reconfigurar nossa existência diante de Deus. É preciso, meus irmãos, que nós tragamos à memória aquelas coisas que trazem esperança ao nosso coração. É preciso, mais uma vez, professar e continuar sempre professando a nossa fé. É preciso nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. As igrejas, muitas reformadas, se distanciaram do fundamento que é Cristo. Israel se distanciou do fundamento que é Cristo. A família da aliança, nós estamos estudando isso nas nossas reuniões aqui pela manhã. Profeta Elias, profetizando ali num tempo sombrio, rei Acabe, paganismo, idolatria, os profetas de Deus sendo exterminados, sendo assassinados. Mas a restauração vem a partir da palavra de Deus. O altar é reformado, é restaurado a partir da verdade de Deus, a despeito de toda e qualquer perseguição que possamos desfrutar na nossa vida. O texto, meus irmãos, continua nos ensinando, depois de mostrar claramente aqui esses tipos de materiais para essa construção, que eles vão ser provados e testados pelo fogo, inclusive no dia do juízo, falando inclusive, não é que nós, de fato, é que somos o santuário de Deus, e não há quem possa destruir a verdade de Deus na nossa vida. O verso 18 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Eu encaro e enxergo aqui, meus irmãos, uma terceira verdade nesse processo de construção espiritual na nossa vida. A primeira é o fundamento, o segundo é o tipo de material. Agora eu estou diante da forma como isso pode ser e deve ser construído. Como a igreja de Cristo deve ser construída. Como a minha vida espiritual deve ser construída.
ela deve ser construída através do poder e da sabedoria de Deus. Não pode ser construída a partir de uma sabedoria meramente humana. Aqui não há nenhuma ideia ou tentativa de desestimular o conhecimento, de desestimular o estudo. Essa não é a ideia do apóstolo Paulo. Até porque ele era um homem extremamente instruído. Você quer estudar a história do pensamento? Você quer estudar epistemologia? Fique à vontade, estude. Caminhe ao longo da história do pensamento. Se você quer começar lá na Grécia Antiga, 6 séculos antes de Cristo, nos filósofos jônicos, vá visitar Tales, vá visitar Pitágoras, vá visitar Anaximandro, caminhe ao longo da história do conhecimento, avance, chegue em Sócrates, aquele que é como que um divisor de águas nesse período da história do pensamento, avance para Platão, avance para o período depois de Cristo, siga, busque, procure, não há nenhuma dificuldade. Você quer ler sobre Plotino, leia. Você quer ler sobre Santo Agostinho, leia. No início da Idade Média, você quer avançar mais no século XV, faça isso. Não há nenhuma dificuldade nessa realidade. Estude Erasmo, estude Maquiavel, estude Bacon, Hobbes, Descartes, outro divisor de água no pensamento humano, da história humana. Avance para o século XVII, vá lá. Vai estudar Locke, Spinoza, Leibniz, Voltaire. Quantos nomes importantes que têm a sua contribuição na história do pensamento humano, que lançaram fundamentos para as ciências modernas. Avance no século XVIII. Vá lá estudar, se assim você desejar e conseguir entender, o obscuro Hegel. Não há nenhum problema com relação a isso. O texto aqui, meus irmãos, não é um texto que está nos dizendo assim, olha, é proibido estudar, é proibido buscar o conhecimento. Essa não é a perspectiva do apóstolo Paulo. Você quer adentrar no século XIX na sua busca pelo conhecimento, continue fazendo isso. Visite, estude, busque. Vá lá e leia Ortega y Gasset, vá lá e leia Heidegger. Avance, século XX, Que riqueza de conhecimento. O conhecimento parece que se prolifera de forma exponencial. Você pode até ler e estudar esses pensadores e pensadoras que muitas vezes sequer acreditam em Deus. Estude, busque. Quer conhecer os franceses, o pensamento, vá lá. Quer conhecer a escola alemã, conheça. Quer tentar entender Foucault, faça. É difícil, mas faça. Quer aprender a desconstruir com Derrida? Faça. Quer se aprofundar no pensamento democrático? Leia Habermas. Agora você quer ter a sua vida transformada? Você quer transformar o mundo? O que nós precisamos usar para isso é o poder de Deus. Os irmãos percebem? Os irmãos compreendem? Olha que texto fantástico. Verso 19. A sabedoria deste mundo. Toda essa turma aqui que eu citei, e eu não citei 10% do que existe aí. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Meus irmãos, pense numa verdade que nós vivemos nos dias de hoje. Olha o que o texto no verso 19 diz. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Mas obviamente que a sabedoria de Deus, Paulo já disse isso lá atrás, é loucura diante do mundo. Imagine-se entrando hoje, por exemplo, no Brasil, numa universidade federal, no mundo acadêmico, afirmando que você crê no criacionismo, no Deus que é criador, afirmando axiomas, ideias, em que Cristo é o fundamento, dizendo para todos que nós somos pecadores, que existe céu, que existe inferno, e que se nós não entregarmos o nosso coração a Cristo, nós estaremos condenados eternamente. Você imagina-se numa situação como essa,
Você imagina-se numa situação de você chegando num ambiente acadêmico, científico, dizendo: olha, eu acredito de fato que Adão e Eva existiram. Eu acredito que Noé existiu, que a arca existiu. Eu acredito que nós, homens, pecamos, desobedecemos a Deus. Eu acredito nas verdades bíblicas. Eu acredito que a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a revelação de Deus, a minha única regra de fé e prática. Se nós afirmamos isso diante dos homens da ciência, das mulheres da academia, eles vão olhar para nós e dizer: vocês estão loucos. Mas é assim mesmo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas pense no inverso. Os grandes acadêmicos tentando ensinar a Deus como o homem foi criado e como o homem surgiu. Os grandes acadêmicos e as grandes mentes tentando descobrir os grandes enigmas da sociedade. É o momento de Deus olhar para aquela pessoa e dizer: mais um louco. E muitos, inclusive, ficaram loucos, de tanto que talvez tentaram chegar a um conhecimento que eles jamais conseguiriam chegar. Nós encaramos, vemos, enxergamos isso, meus irmãos, na prática, a intolerância religiosa, a intolerância contra a Igreja de Cristo. Nós vivemos isso nos nossos dias. Os nossos jovens são assediados moralmente. Muitos dos irmãos que estão me assistindo podem ter já experimentado esse assédio moral no seu ambiente de trabalho. As pessoas zombam dos cristãos, como muitos zombaram de Noé quando ele estava construindo a arca. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A casa espiritual, a Igreja de Cristo, a pregação, não pode jamais ter como fundamento a sabedoria humana, o discurso de persuasão. Você conhece e lê tudo o que você quiser ler. Você constrói um grande pensamento e um grande acúmulo de conhecimento das ciências humanas na sua mente e no seu coração. Mas o verdadeiro cristão carrega consigo uma única convicção. O que transforma é o poder de Deus. O que modifica é o Evangelho de Cristo. A pregação se dá através do Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração. A salvação atinge o coração do homem, não através da palavra de persuasão. A salvação atinge o coração do homem através do poder do Espírito Santo de Deus, que age através da mensagem, que age através da pregação. Nós não temos outra explicação a dar quando nós olhamos homens e mulheres que tinham um coração e que possuíam um coração extremamente endurecido. E hoje se derretem na presença de Deus. Qual a explicação, senão que essas pessoas um dia foram atingidas pelo poder do Evangelho? Qual a explicação, senão que um dia essas pessoas foram tocadas por Cristo Jesus e tiveram as suas vidas transformadas? Meu irmão, eu queria trazer uma palavra de incentivo aqui para você nesse momento. Você que talvez esteja inserido num contexto até difícil de lidar, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar. Quantas e quantas vezes nós até nos retraímos um pouco de falar daquilo que nós acreditamos. Eu queria incentivar você a continuar pregando o Evangelho. Continue falando do poder de Cristo. Continue falando que é essa palavra que transforma o mundo. Cristo, o Senhor Jesus, não foi um homem rico. Ele não tinha consigo o poder do dinheiro monetário. Cristo não foi um homem que tinha o respaldo de uma grande família, de uma família poderosa, o poder político, não. Cristo não foi um homem que tinha e trazia consigo o poder da academia, dos títulos, das especializações. Cristo foi um carpinteiro, Cristo foi um homem simples, mas ele era o Filho de Deus. Ele demonstrou poder. Foi ele que disse para o vento: para. Foi ele que disse para a tempestade:
acalma, encerra. Foi Ele que disse para o coxo e aleijado, levanta e anda. Foi Ele que disse para Lázaro que estava morto, Lázaro, sai para fora. Porque Ele é o poder de Deus. E é esse poder que precisa ser pregado. Não tenha medo, não se intimide. Nós somos construtores prudentes. Da mesma forma que Paulo teve a sua função, eu e você, nós temos a nossa função no corpo de Cristo também. Haverá aquele que vai lançar o fundamento, aquele que planta, o outro vai colocar os materiais. Coloque o melhor material que você puder colocar, mas faça isso no poder do Espírito Santo de Deus. Quando isso se torna realidade na nossa vida, a igreja de Cristo cresce, a nossa vida é edificada e o nome de Deus é glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.